Queridos, eu quero continuar a série de palavras que eu comecei, mais de 6 bilhões de carentes. Quem lembra? Ou mudou todo mundo no culto hoje? Amém? Então escute o que eu quero falar hoje. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 18. Nós vamos falar hoje sobre esses mais de 6 bilhões de carentes. Todos pecaram, portanto se afastaram de Deus. Amém? A queda do homem levou o homem para longe de Deus. E o homem hoje continua perdido, longe de Deus, por conta do seu livre-arbítrio. Amém? A culpa não é de Deus. Então preste atenção, eu quero ler o texto e fazer uma demonstração para vocês de o quanto esses mais de 6 bilhões de seres humanos, ou a metade desses 6 bilhões que estão afastados ainda de Deus, que ainda não conhecem a Deus, que ainda não têm uma vida com Deus, que estão vivendo nesse planeta mal cheiroso, cheio de corrupção, cheio de pecado, cheio de pessoas que são amantes de si mesmos, cheio de pessoas cheias de avareza, um ambiente muitas vezes mal cheiroso, violento, um ambiente muitas vezes de amordaça, onde não se há investimento, por exemplo, no crescimento intelectual das pessoas. É nesse ambiente que Deus veio e falou através do profeta Ezequiel e disse assim, ali no capítulo 18, no verso 29, ele diz assim: contudo diz a nação de Israel. Escute isso, gente, preste muita atenção nessa série de palavras. Contudo diz a nação de Israel: o caminho do Senhor não é justo? Não são os meus caminhos justos, ó nação de Israel, diz o Senhor, e não são os vossos caminhos injustos, ó nação de Israel. O Senhor está falando aqui através do profeta Ezequiel com a nação. Portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó nação de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será mais tropeço, ou não vos servirá de tropeço. Escute isso aqui, o 31, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, criai em vós um coração novo e um espírito novo, porque razão morrereis, ó nação de Israel. Deus está falando com a nação de Israel aqui nesse texto, e está dando para eles a saída. Arrependei-vos, não continue transgredindo, clamem e peçam perdão, lance toda a transgressão fora, lance fora essa transgressão e clame, criai um coração novo, um espírito novo, ó nação. Por que razão vocês vão morrer? Por que razão? Deus está falando, por que razão morrereis, ó nação Israel? Vocês são meus filhos. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, nós queremos nessa manhã te dar graças pela tua palavra, a tua palavra que tem nos sustentado, que tem nos dado esperança para o dia de amanhã. Por isso edifica a cada um que está a ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? O problema não é mal de fábrica. Amém? Nós vamos entender. O problema não é mal de fabricação. A Bíblia registra uma curiosa discussão entre Deus e esse povo, 600 anos antes de Cristo. E essa discussão, imagina você, Deus discutindo com o povo de Israel através de um profeta. Imagina isso. Hoje você não vê isso mais, porque hoje a figura que representa e que fala a palavra de Deus, ou a revelação da mesma, é o Espírito Santo por meio de alguém. Mas naquela época não tinha Jesus. Era o profeta que representava a Deus, que falava o recado de Deus para o povo. E o profeta Ezequiel, ele está falando para o povo 600 anos antes de Cristo. O povo reclamava do proceder do Senhor nessa época, se estava certo ou errado.
Vou citar logo para vocês o que o povo reclamava: dos princípios morais, dos princípios elementares da fé, do direcionamento dos profetas. É igualzinho hoje, igualzinho a hoje. O povo estava, queridos, muitas vezes preso, e estava ali rebatendo, o povo rebatia a Deus. Será que Deus estava procedendo errado com esse povo? Será que a casa de Israel, que eles pensem comigo, porque já nós vamos entrar no dia de hoje, no Novo Testamento. Pense comigo, será que esse povo ali que estava rebatendo Deus em Ezequiel, será que esse povo tinha um procedimento certo? Israel, queridos, conhecido como a nação escolhida por Deus para que Ele manifestasse o Salvador da humanidade. E acredite, houve discussão entre Pedro e Paulo, porque quando Paulo sai para pregar o Evangelho aos gentios, Pedro resiste ele. Pedro, um apóstolo que andou com Jesus: ei, não use o seu temperamento para falar de Deus. Não use o seu temperamento para dar direção a respeito das coisas e dos princípios e dos valores cristãos. Use o filtro chamado Palavra de Deus, porque senão você está dentro da igreja, do prédio, mas fora da salvação. Adiantou alguma coisa esse povo rebatendo Deus, questionando Deus? Escuta, será o cidadão brasileiro hoje mais justo do que Deus? Será? Pastor, eu sou um trabalhador, um sofredor. Querido, o sofrer você escolhe. O sofrer você escolhe. O teu livre-arbítrio te levou até onde você está. Pastor, eu não consigo vencer. Geralmente o problema é profissional, né? Eu não consigo profissionalmente crescer. Você estuda? Eu não tenho tempo. Não, para o barco que eu quero descer. Tem tempo sim. Você joga tanto tempo fora que você esqueceu que o tempo está correndo. Pastor, eu sou pobrezinho, sou coitadinho. Para. Deus fala na sua palavra que você é bem mais do que vencedor. Então, se você é um filho de Deus, o que está dando direção na sua vida é a palavra. E se é a palavra que está regrando, é essa palavra, essa Bíblia sagrada que está dando as regras, ditando as regras da sua vida, você é um mais do que vencedor. Mas não, pastor, acho que não. Pois então, vamos ver se nós conseguimos alcançar esse nível. Olha que interessante. Um diz: a madeira torta da qual o homem foi feito, nada ou de nada completa, ou nada é completamente reto. Interessante. A madeira do que o homem foi feito, essa é uma colocação de um homem chamado Immanuel Kant, um judeu mais para o lado da Palestina. Os caras se levantaram nesse tempo para discutir com Deus, para discordar que o homem era reto. Mas a Bíblia estava dizendo para eles, em Eclesiastes, no capítulo 7, e eu creio que no verso 29, se eu não errei, mas acho que não, vamos lá. Vamos ver se é esse. Olha só que interessante o que diz o livro de Eclesiastes. O que descobri é tão somente isto: que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Aqui eu já quero te levar para um entendimento. Qual, pastor? Livre-arbítrio. Deus fez o homem, Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio leva nós a nos tornarmos ou entrarmos na fila dos bilhões de carentes.
que não conhecem a Deus, que estão distante de Deus. Entenda, igreja do Senhor, você não tem mal de fábrica. O Senhor, o seu Pai, o seu Deus, o seu Criador, Ele te criou reto. Mas você se meteu em problemas e deu problema. Até redundante isso. Escuta o que eu quero falar para você. A questão do darwinismo. Você veio do macaco. A Faculdade de Ciência e Tecnologia de Harvard acabou com essa conversa em 15 segundos. Com uma pesquisa que descobriram que o seguinte: o Neandertal. Quem lembra de João Batista? João Batista, aquele primo de Jesus, o cara do deserto. Arrependei-vos, raça de víbora. O cara de uma mensagem só: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos, arrependei-vos. O cara, olha aqui para mim, o cara que deu para nós, deu para todos nós as condições de sermos cheios do Espírito Santo, Deus da concepção. Ele estava na barriga de Isabel. Quando Maria chega, a Bíblia diz que elas encostam uma barriga na outra, e João Batista é cheio do Espírito Santo no ventre da Isabel. Esse João Batista, a Bíblia diz que ele foi para o deserto, e em um determinado momento de batalha, de guerra, Israel vivia muito em guerra, porque ali nesse tempo, o imperador mandou matar as crianças, porque descobriu por meio dos magos que nasceu o rei dos judeus. Então ele mandou eliminar todos abaixo de 2 anos. Então foi levado, sabe para onde João Batista? Para o deserto, ser criado pelos beduínos. Ei, olha para mim, olha para mim. Qual é o seu propósito de família? Essa mulher, Isabel, mulher do profeta Zacarias, ela pegou o filho por causa do propósito que tinha na vida dele, e entregou ele no deserto para os beduínos, para que o imperador não o matasse, para que se cumprisse a palavra de Deus. Qual é a sua entrega para se cumprir a palavra de Deus? Ela entregou João Batista. João Batista foi para o deserto comer gafanhoto e mel silvestre, e a Bíblia diz que ele se vestia de pelos, a roupa dele era de pelos. João Batista era um cara judeu, daquela região ali onde tinha muito calor, o deserto era muito quente, a pele dele devia ser uma pele morena, uma pele cascuda, o cabelo dele devia ser um cabelo engruvinhado, crespo, engranhento. Sabe aquele cabelo crespo, esgranhento assim? As mulheres querem alisar e fazer chapinha. Sabe aquele cabelo esgranhento assim? Era o cabelo de João Batista. Não fique preocupado não, você que tem o cabelo e se considera: eu sou afro, pastor, meu cabelo, teu cabelo é lindo. Do João Batista era um cabelo sem definição. O teu cabelo é bonito. Eu falo, a minha mãe tinha esse cabelo. A minha mãe era negra, a minha mãe hoje não vive, mas ela era negra, e ela tinha um cabelo todo crespo, mas o crespo da raça, da cor, que é bonito. João Batista não, João Batista era mestiço, e ele tinha um cabelo desgranhento. Imagina você encontrando esse cara no deserto. É um macaco? Não, é o João Batista, o profeta. Aí disseram o quê? Que os homens descobriram na história o Neandertal. Era o João Batista, não. Era ele que estava caminhando no deserto, todo esgranhento, aquela pele cascuda, peludo, porque o teu corpo, ele reage ao ambiente, para a defesa dele mesmo. Imagina como que era o corpo de João Batista no deserto, debaixo do sol de dia, debaixo da noite, o frio, o vento, o frio, a lua. Imagina esse homem, ele era um cara estranho. Esse é o Neandertal, da conversa do darwinismo, e etc, etc, etc. Então, você já sabe que você não veio do macaco, amém? Você foi criado por um Deus que te criou reto. Mas o livre-arbítrio, queridos, é o que tem nos levado a viver. O livro de Gênesis, o livro da origem, afirma que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 1:26. Mas olha que interessante, e eu quero que você entenda isso. Luiz Fernando Veríssimo, quem conhece? Aberração. Rapaz, aberração humana. O Neandertal, não sei dizer o que é. Olha o que ele fala. Ele faz uma troca terrível. Ele diz assim: o nome de Deus, ele troca o nome de Deus pelo nome do diabo, e diz assim: façamos o homem à imagem do diabo, e o diabo o criou.
Escritor aí, nas universidades, aqui ó, para os inocentes, para os inteligentinhos, para os amantes de si mesmo, para os 6 bilhões de carentes da palavra de Deus e do conhecimento da mesma. Meu povo perece por falta de conhecimento. Imagina que provocação é essa desse Luiz Fernando Veríssimo. Imagina que provocação. Você entendeu aqui que essa é a mesma provocação lá do que eu falei de Israel? Você consegue entender isso? Mas agora nós não estamos mais no século 5, 6 ou 10. Agora nós estamos no século mais atual. Luiz Fernando Veríssimo afrontando Deus, fazendo troca do nome de Deus pelo nome do diabo. Que isso, gente? Será que Deus, em sua batalha, Ele iria aprovar essa aberração escrita por esse homem? Que eu não sei a revolta dele, eu não o conheci, não vivi na época dele, mas ele devia não ter pai nem mãe, ou um dos dois, porque ninguém deu educação para ele. Alguém formou ele numa faculdade federal. Só pode. Não é possível. O cara que diz que ele é um escritor e que ele lê, porque o escritor ele lê muito, e ele leu a Bíblia, o que houve com ele? Cita todos os relatos escritos na Bíblia. O que houve? Eu posso escrever um livro pegando a Bíblia como referência, mas eu tenho que ser fiel a o que eu coletei da Bíblia. Sim ou não? Senão eu não posso usar. Quantos concordam comigo? O cara falou que não, façamos a imagem do diabo, façamos o diabo a imagem do homem, e o homem façamos. Olha só que coisa, afrontando Deus. E olha que interessante isso aqui, gente. O madeísmo da antiga religião, eu quero trazer dados aqui para vocês didáticos. O madeísmo da antiga religião da Pérsia, hoje conhecido como Irã, segue um caminho diferente. Ele ensina que há 2 princípios, que é o dualismo, né? O bem contra o mal. E eu quero muito, gente, que vocês comecem a buscar informação, a ler a Bíblia, a crescer como um cristão. Eu vou falar um negócio para ti aqui, não fique chateado comigo. Pastor, eu vi um curso aí na internet de teologia. Não compra. Compra uma Bíblia, é mais barato. Compra uma Bíblia de estudo. Eu vou te dar aqui uma ideia. A Thompson, excelente essa que eu uso. A NA, a nova NA agora, uma Bíblia bonita, com a capa em couro, que é uma Bíblia de estudo, mostra a história, os mapas. Compra essa Bíblia. Compra essa Bíblia. Compra, se você puder, a Bíblia de Jerusalém original. Estuda, irmão, estuda. Compra a Bíblia de estudo, uma Bíblia muito boa também de estudo, que é uma Bíblia, eu vou lembrar o nome aqui, ela é americana. Ela é uma Bíblia muito boa de estudo também. Eu vou te falar, ela tem uma gramática assim, mais a linguagem atual. Você vai gostar muito. Então entenda isso aqui, esse dualismo que disputou a hegemonia do mundo, que está até hoje, gente. Até hoje nós estamos vendo isso, vivendo isso hoje. O dualismo hoje disputa a hegemonia brasileira. E olha que interessante, quando tu começa a perceber e ler algumas coisas, buscar informações para se tornar entendido e não gerar desespero no seu coração, você encontra esse princípio que vem lá do Irã, do tal de Maslan e do outro Akiraman, que são os caras lá da pesada, aqueles que eles mandam, ou o cara vai acreditar que ele vai para o céu e tem as virgens esperando ele, ou ele vai se explodir. E criaram esse dualismo, querido, para ensinar o mundo a respeito do seguinte: o dever do homem. Olha só, esse é Zoroastro. Alguns conhecem aqui, alguns estudantes que já pincelaram na teologia moderna, já viram falar desse cara Zoroastro. Já viram? Cara inteligente, cara que escreveu com inteligência. Mas esse Zoroastro diz assim, ó: sabe o que o homem tem que fazer? O homem deve ajudar o bem a triunfar. Olha o seguinte que ele diz: no Ocidente, o principal porta-voz desse sistema religioso dualista do século VI, antes do cristianismo, ele teve
de ser, ou teve que repudiar a intromissão dessa heresia. Olha aqui para mim, gente, sempre o cristianismo, sempre a igreja defendendo a sociedade, sempre a igreja como escudo. Eles tiveram que defender a heresia, eles tiveram que se posicionar contra a intromissão dessa heresia do dualismo. Sempre o cristianismo, isso aqui é o século 6 antes de Cristo. Escute isso aqui que eu estou falando para vocês. Esse dualismo que partiu do Irã, dos iranianos, ele é um troço, como é que eu posso dizer, que se misturou depois com o gnosticismo grego e virou um inferno. Por isso que hoje é muito interessante isso aqui, ó. É muito interessante isso aqui, ó. Hoje é muito fácil você pegar os marcionistas e pegar uma frase verdadeira e criar outra verdade em cima dela. Esses homens como Zoroastro, que defenderam o evangelho, o cristianismo verdadeiro e repudiaram a intromissão desses preceitos do dualismo, eles, queridos, a partir do 3º século depois de Cristo, quando avança que Cristo vem, conta os 3 séculos, eles começam, queridos, olha que interessante, a enfrentar outra coisa, o gnosticismo. Tá, acabou lá o dualismo, vencemos, agora o cristianismo de novo, o gnosticismo grego. Deixa eu falar algo para vocês, até hoje, gente, a igreja é desrespeitada, só que aconteceu um negócio no Brasil, Deus levantou homens inteligentes. O Brasil hoje é referência de homens formados, doutores, que estão à frente da igreja do Senhor. Deu ruim ou não deu ruim para o inferno? Deu ruim porque sempre foi assim. Os gregos se posicionaram porque nós somos mais inteligentes. Cala a boca que nós vamos ensinar agora a religião. Aí vem o gnosticismo. Aí de novo a igreja do Senhor Jesus. Só que agora João Batista clama no deserto: arrependei-vos, raça de víbora. Agora João Batista está no deserto clamando e gritando: arrependei-vos, raça de víbora. Imagina, João Batista chamou nós de víbora, e não era a tua sogra. Ele falou para você, ele falou: não é só a tua sogra, é você também. João Batista foi ousado ou não foi ousado? Para defender o quê? O cristianismo. Queridos, entendam isso aqui que eu quero mostrar para vocês. No século X, os cártalos, e no século XI, eles estavam ali naquele momento, e a Bíblia diz assim: jamais a Bíblia, eles dizem, os cártalos, o povo, jamais a Bíblia ensinou tal coisa, o gnosticismo. A primeira página das Escrituras é suficiente para acabar com a interpretação do gnosticismo e do dualismo. Gênesis 1. Não precisa nada. Não tem filosofia. É palavra. É o manual da vida. Não estou falando do século X, meus irmãos, século XI. Hoje nós estamos no 21. 1000 anos. Não, 1000 anos não. 1000 anos depois. Cada século tem 100 anos, 1000 anos. 1100 anos. Estamos no 3º milênio. Ei, olha para mim, no Brasil. Israel está no 5º milênio. Entrou no 6º milênio, 5.783 anos. Escuta isso aqui que eu quero falar para você. Não, 83 não, 33. Será que a palavra de Deus errou? Olha para mim aqui, queridos irmãos, amados irmãos em Cristo, co-herdeiros das promessas de Deus junto comigo. Deus separou alguém por raça ou por cor? Quem pode me ajudar? Responde aí. Então por que hoje se separa? É uma nova religião. A narrativa
pode estar ocupando o lugar da última que teve, que foi o gnosticismo. A narrativa de tentar te diminuir pode ser uma nova religião, que está sendo infiltrada sutilmente, para aumentar o número de mais de 6 bilhões de carentes. Devagarinho, tudo na cultura é infiltrado, nas bases. Rui Barbosa disse: o que nós fazemos, presidente, com essa Bíblia? Botamos ela embaixo na Biblioteca Nacional, botamos ela no meio, botamos ela em cima. Se for embaixo, ela é base para todo conhecimento. Se for no meio, ela sustenta. Se for em cima, ela nunca deixará de ser o que ela é. Aí vem o século 21. E aí vem este povo que não serve nem para estudar os caras que eles falam as frases deles. Alguns falam as frases de alguns homens, como Karl Marx, como Lenin, como Trotsky, como o outro, aquele que escreveu um livro maluco, aquele, meu Deus, aqueles que falou sobre, lá, Mao Tse Tung, deixa eu lembrar o nome do cara, eu falo aqui. As pessoas citam as frases dos caras, nunca leram um livro dos caras, nunca leram uma frase, nunca leram o Manifesto Comunista. Quantos leram aqui o Manifesto Comunista? Levanta a mão. Viu, gente, que eu estou sozinho na guerra? Só tomo na cara, brum, eu me levanto e vou de novo, vou acertar agora. E é um tumulto do Satanás mesmo. Meu povo perece por falta de conhecimento. Eu fico às vezes chateado que tenho que discutir alguns assuntos com pessoas que eu considero inteligentes, porque não há a possibilidade de eu desconsiderar o meu semelhante. Eu não sou dualista, eu não sou marxista, eu não sou gnóstico, eu não sou esse povo maluco, eu sou de Deus. Então todas as pessoas que se aproximam de Deus, elas têm as características do eterno. Queridos, Deus promoveu um resgate para nós e nós precisamos abandonar isso. A Bíblia jamais falou essas coisas que são faladas hoje. A primeira página das Escrituras já explica tudo e te entrega uma interpretação maravilhosa de quem você é. Desde que olha só, a Bíblia prova que desde o início há um só Criador e um só Senhor de todas as coisas visíveis e invisíveis. Não há dois princípios, mas um só Deus. A existência do diabo e do mal só pode ser atribuída ao abuso do livre-arbítrio por parte dos seres criados, quer anjos, quer homens. A ideia do diabo, ela só tem uma forma dela acontecer, por causa do livre-arbítrio. Os anjos, os seres criados, caíram, a terça parte se rebelaram com Deus, porque não diferente de você, eles tinham livre-arbítrio. Entenda, o nosso Deus é maravilhoso. Ele não obriga ninguém, então não fique com medo se você tem oposição. Posicione-se, decida quem você é, de que lado você está. Queridos, entenda isso aqui eu não estou falando para você balela, eu estou dizendo para vocês o que é verdade. A verdade sobre tudo é isso. O diabo, queridos, eu vou repetir, porque eu fui com tanto carinho buscar essas informações, eu me esforcei. A existência do diabo e do mal só pode ser atribuída ao abuso do livre-arbítrio por parte de seres criados, quer seja anjos, quer seja homens. Ei, por favor, cuidado com o teu livre-arbítrio. Cuidado. Você pode estar criando o inferno. Não tem a conversa do inferno astral? É isso aí. É isso aí. Tem que dar aula para os da concorrência. Eles não sabem falar do negócio, não. Eles não sabem nada, os inocentes.
Outro dia eu vi uma placa falando assim: você quer participar da hipnose grátis? Eu olhei para a placa: Senhor, eu queria ter poder para olhar e pegar fogo nessa placa. Orei e falei: ninguém vai ser hipnotizado. Fui fazer o que eu tinha que fazer. Quando eu voltei, eles estavam recolhendo as plaquinhas e indo embora. Eu falei: Satanás, vaza daqui. Os almofadinhas estavam ali, falando que ia hipnotizar. Vai hipnotizar nada, rapaz. Vai invocar gnosticismo, demônio, coisas passadas. Para quê, ô maluco? Ô revoltado, rebelde, sem pai, sem mãe, sem fundamento, sem direção, sem origem. Está invocando o diabo por quê? Perdeu a noção. Perdeu a noção de invocar o mal, dizendo que é a linha branca. Que linha branca, meu irmão? O livre-arbítrio é a linha branca. Se você não ultrapassar os limites dele, você não tem problema com o mal, você não tem problema com o demônio, você não tem problema na sua vida, você não tem problema na sua família. O livre-arbítrio vai te garantir segurança em Deus. O livre-arbítrio te mantém na presença do Todo-Poderoso. Escolha de que lado você está. Eu estou em depressão, falaram que eu sou feio. Pois é, parece que é verdade. E ser feio às vezes é interessante, né? As mulheres que o digam. Então, não chora, querido. Depressão, sabe o que é depressão? É a escolha do livre-arbítrio, muitas vezes. Não estou dizendo aqui que a depressão não é uma doença diagnosticada hoje pela ciência da medicina, que isso pode mudar, tá bom, gente? Nós temos faculdades aí estudando, olha, cuidado com Harvard, cuidado com Yale, cuidado com a faculdade de Princeton, cuidado, que eles descobrem já e eles, e eles são bons, cara. Esse povo, eu acho que Deus separou eles lá, porque eles destroem tudo em 15 segundos. Não deu tempo lá, o cara chamaram na coletiva, veio toda a imprensa, o mundo todo se voltou, 15 segundos acabou. Falei: é só isso? Eu já sabia. Aí alguém diz assim: eu já sabia. Pois é, mas estava com dúvida, irmão. Te posiciona, teu livre-arbítrio está te assaltando. Escute isso aqui. O que eu quero ler para você. O dualismo não põe a culpa do mal em Deus, mas diminui a culpa do homem e exagera o poder do mal. O gnosticismo tira o homem da culpa pelo poder da mente de pensar e filosofar, transformar os textos sagrados em uma narrativa. Tem tanto evangélico gnóstico hoje, tem tanto evangélico hoje dualista, tem tanto evangélico hoje perdido. Sabe o que eu ouvi falar ontem? Uma pessoa fala assim: eu acho que eu estou endemoniado. Falei assim: acha ou tem certeza? Porque eu já estou aqui pronto. Vamos derrubar esse demônio aí. Fala o nome dele aí. Calma. Dúvida? Não. Olha para mim aqui. Por que está endemoniado? Não, eu tive um problema com a minha mãe. Meu pai, quando eu tinha 7 anos, bateu nela. Ele era drogado, ele era violento, ele andava armado. E ele bateu na minha mãe até que ela ficou com um problema mental. E eu assisti tudo isso. E hoje, eu fui na casa da minha avó, eu fiz confusão. Eu fui lá onde que a minha mãe, que cuidam da minha mãe, numa clínica, e eu briguei com a cuidadora. Falei: você está endemoniado. O demônio que está na vida do teu pai caminha na tua vida, demônio de violência. Vem para fora, em nome de Jesus, eu estou aqui para te enfrentar.
demônio de violência. Por quê? Porque esse jovem não consegue perdoar o que o pai fez para a mãe. Mas escute o que eu quero falar para vocês. Escute o que eu quero falar para vocês. A sociedade luta pelo quê? Por libertinagem. Quem paga a conta desse jovem aí? Eu quero que as pessoas, eu gostaria, agora eu estou falando como homem aqui, eu gostaria que as pessoas que concordam com a libertinagem pagassem a conta desse jovem. Eu gostaria. Uma vítima de uma sociedade que luta pela falsa liberdade, chamada liberdade de expressão. Querem tirar a liberdade dos brasileiros. Vai vir a ditadura. Duvido alguém botar ditadura no Brasil. Duvido, rapaz, eu duvido. Sabe por que eu duvido? Porque os caras ganham muito dinheiro. Essa é uma idiotice das pessoas. É uma idiotice de gente que não estuda, que não lê um gibi. É uma idiotice falar, vai ter ditadura no Brasil e vão dar o golpe. Que golpe? Os caras ganham um salário de 50, 70 mil, meu irmão. Você sabe o que é um golpe, meu irmão? Militar. Você vai comer. Meu irmão, você vai comer não sei dizer o que. A Venezuela está comendo lixo. Eu não sei, meu irmão, não sei. Aonde é que esse povo se enfiou com o livre-arbítrio? Não sei. Sabe, é uma dificuldade hoje, porque às vezes é um enfrentando o sistema. E eu acho que um enfrentando o sistema, se ele não for Jesus, ele não vence. É um enfrentando o sistema. E a história se repete porque por muitos anos nós vemos isso que está acontecendo em todos os lugares. Israel, Egito, todos os lugares. Moisés, queridos, Moisés enfrentou duramente para libertar o povo no meio do caminho desespera assim: Moisés, tu és genocida. Moisés, genocida, tu trouxe nós para morrer no deserto, genocida. Nós queremos voltar para o faraó. Misericórdia. Rapaz, ele estava comigo, gente. Moisés, ele estava no palácio. Ele foi criado pelo faraó. Ele não precisava fazer o que ele fez, mas a obediência e não escolher pelo livre-arbítrio, pelo conforto do palácio, e por ver os seus compatriotas morrendo, sendo enganados, ele foi lutar pela liberdade. Chega no deserto, Moisés é o genocida. Eita, que o silêncio da morte paira. Queridos, vamos aprender. Escute isso aqui. Na verdade, o problema do mal não é problema de fábrica. Não foi você que foi fabricado para fazer o mal. Eu já li, você foi fabricado reto. Eu já li 1 Pedro 1,16. Você foi criado em uma limpa e pura natureza. Sede santo, porque eu sou santo, está escrito. Então, se você é santo, você cumpre o propósito de uma natureza limpa, pura. O problema é o próprio homem. Ele faz mau uso do seu poder de pensar, filosofia. Ele faz mau uso do seu livre-arbítrio. Por isso não há como começar uma restauração sem antes haver arrependimento. Não há. Porque você tem poder de pensar. Ser inteligente, nasceu naturalmente inteligente. Mas não foi o diabo, não foi Lenin, não foi Trotsky, não foi Karl Marx, não foi nenhum desses homens que te deu isso. Foi o seu Criador. E para que você está usando isso? A culpabilidade do homem, a culpabilidade do homem é sempre do homem. Por conta da sua arrogância, por conta da sua estupidez, por conta dos seus devaneios, por conta de suas insatisfações, por conta do seu egocentrismo, por conta da sua indisciplina. É do homem. Usa errado o livre-arbítrio, destrói
a habitação de Deus. Aí vem o quê? A doença, o mal do século, a depressão. Aí a depressão vem e arregaça, e o homem começa a se fazer de coitadinho. Aí aparece alguém carismático, populista, e arrebanha. Carência, gente. A série é mais de 6 bilhões de carentes. Carência de quem? Do Pai, do Criador, da origem. Sabe por quê? Porque na maioria das pessoas ninguém procura a verdade. As pessoas procuram ouvir o que os outros estão falando. Influência. Hoje tem pessoas, os youtubers, ganhando milhões como influencers digital. Cara, é estúpido. Algumas pessoas que eu vejo aberração humana, ganhando tanto de dinheiro que eles estão ganhando, supostamente, porque eu não consigo muito acreditar, assim 100%, tem um ponto eu acredito, são influenciadores, estão influenciando uma geração. Eu não consigo entender isso aí. Então vamos criar grupos, classes e vamos separar, como já foi lutado na África por Nelson Mandela contra a separação. Vamos então separar de novo, vamos fazer separação, separar grupos. Tu segue o Felipe Neto, tu segue não sei quem, tu segue não sei quem. Tem que separar esse povo aí. A igreja dos últimos dias do Felipe Neto. Separar esse povo. Só que, beleza, vai separar para uma filosofia humana, mas o fim é o quê? Perdição. Porque só há um que salva, Cristo. Só um. Ponto, simples assim. Naturalmente é muito mais cômodo colocar a culpa sobre o ombro alheio, sobre as circunstâncias, sobre as fatalidades, do que sobre nós mesmos. Sim ou não? É mais fácil. Bota nos outros, não se responsabiliza. É o cidadão que hoje não se responsabiliza por dar direção, alegria, por dar prazer, por dar conforto para a sua família. Está sempre pensando no umbigo. Então por que casou, irmão? Tu é egoísta? Então por que tu casou? Casou por que se tu é egoísta? Deixa eu te falar, a Bíblia diz que quando tu casou, tu não tem mais direito, domínio do teu corpo, quem tem é a tua mulher. E vice-versa. A mulher não tem mais domínio, quem tem é o marido. Não quer, irmão, não quer fazer essa família ser feliz? Não case. Faça o voto de castidade. E deu. Eu vou ser perverso. Vai morrer, miserável. Vai morrer rápido, por sinal. A culpa de Deus? Não. A culpa é da mulher? Não. A culpa é do diabo? Não. A culpa é da igreja? Não. Ou é? Que agora a igreja virou partido político. Quem concorda aí que a culpa é da igreja? Ninguém? Olha o silêncio da morte. A culpa é da televisão? Não. Televisão tem que ser liberada, liberdade de expressão. A Constituição garante. Ok. A culpa é da sociedade? A culpa é do governo? Governo ruim. Olha, todos são culpados, exceto nós próprios. Assim não se chega, meus irmãos, a nada, não se avança sequer 1 milímetro, rumo à interpretação e à solução do problema. Eu gostaria de ter junto comigo uma igreja. Não, gostaria não. Eu quero e nós vamos conquistar uma igreja que não está preocupada com a verdade da concorrência, mas está preocupada com a verdade que está escrita na palavra de Deus. E isso, meu irmãozinho abençoadinho, vai te custar. Escute, 2 Timóteo 3, verso 1.
Mas vocês precisam saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Para um pouquinho aqui, vírgula, blasfemadores. Blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então já tem pessoas eleitas à perdição. Já tem, está escrito. Ninguém muda essa verdade. Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, já tem. Implacáveis, já tem. Caluniadores, já tem. Sem domínio de si, já tem. Cruéis, já tem. Inimigos do bem, já tem. Traidores, atrevidos, traidores, tem bastante. Atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, já tem. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, já tem. É o projeto do Brasil. Já tem. Já está acontecendo isso aqui que está escrito. Já está acontecendo. Olha isso aqui, escute. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram na casa e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de despojo, ou seja, de relação sexual, de prostituição, que estão sempre aprendendo. Escute isso aqui, gente. Escute isso aqui, igreja, que estão sempre aprendendo dentro da igreja e não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo fizeram com Moisés. Moisés estava ensinando, subiu um monte. A península do Sinai, ela tinha uma cobertura. A península do Sinai tinha comida. A península do Sinai tinha repouso, tinha abrigo, porque Moisés estava ali. O Brasil tem comida e é uma terra próspera, porque Jesus reina no Brasil. Entenda isso aqui, meus irmãos, que eu quero falar para você. Não fique dentro da igreja aprendendo a palavra e indo para a rua se prostituir. Aqui está sendo exertado a homens que estão aprendendo, mas que vão para se prostituir com mulheres tolas, carregadas de pecado. Meu irmão, já deu ruim para ti. Também esses resistiram à verdade e são homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Levantaram Deus, levantaram lá no deserto o bezerro de ouro, levantaram os filhos de Beliel com o demônio da Tasmânia, levantaram lá os bezerros, enfrentaram Moisés, a terra abriu e engoliu eles. Eu sei que Moisés sofreu, sei, a palavra descreve. Eu sei que Paulo sofreu, eu sei que Paulo escreveu isso aqui preso. Eu sei que Paulo escreveu isso aqui na cadeia. Eu sei que Paulo estava aqui com dores de parto, falando para um jovem chamado Timóteo: cuidado, cara, principalmente com as prostitutas culturais. Elas vão entrar na igreja e vão filosofar. Elas vão entrar na igreja com cara de piedade, sem respeitar a piedade. Paulo está dizendo para Timóteo: meu filho amado. Eu imagino Paulo em lágrimas, com uma dor que muitos evangélicos brasileiros não conhecem, com uma dor sem defesa nos ossos, e dizendo: Deus, se eu pudesse mudar o que o Império Romano fez com o cristianismo, eu mudava agora. Eu imagino Paulo clamando naquela cadeia, dizendo: Deus, se eu pudesse agora remover o governador romano, eu removeria, para que o povo tivesse um pouquinho só para respirar, só tirar o nariz fora d'água e enxergar a sã doutrina.
Paulo disse: se eu pudesse impedir que esses governos tivessem sido estabelecidos, mas eles foram cerceando o povo, eles foram cerceando a dificuldade do povo de querer lutar pelo seu direito, lutar pela sua liberdade, lutar pelo trabalho, lutar pela construção. Eles foram cerceando, e agora o Império Romano domina e a igreja perece. Deus ajuda Timóteo, esse jovem que está ouvindo a minha voz ainda, eu aqui em cadeias, em algemas, ele me ouve. Deus dê autoridade a Timóteo para pôr a igreja de Corinto em liberdade. Eu imagino Paulo, queridos, falando, ele citando para ele mesmo o que Tiago escreveu. Tiago disse, queridos, que não há pecado, não há nada que Deus possa colocar na sua vida que você não tenha condições de suportar. O Tiago disse no livro dele que Deus não pode ser tentado pelo mal. E eu imagino Paulo dizendo: Senhor, eu não vou me render ao Império Romano. O Senhor, eles estão aí governando, mas o Senhor disse que o Senhor não pode ser tentado pelo mal. Então, se o mal está sendo implantado, é porque o homem escolheu por causa do seu livre-arbítrio. Mas eu, preso, estou em algemas, mas o Evangelho está livre. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Tiago explica que você não tem mal de fábrica, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago 1, 13 e 15. E o que tenta o homem sempre são as suas propostas pecaminosas, e que tem mantido mais de 6, 7 bilhões de pessoas longe de Deus, carentes, sofrendo. Eu queria que você fechasse os teus olhos, e eu quero pedir a Deus para acabar com esse sofrimento. Feche os teus olhos naturais e peça para Deus que as escamas caiam dos teus olhos hoje. Você precisa se transformar em um agente do reino, um agente de transformação, um agente de formação de conceitos cristãos. Se você tem se omitido em colocar os conceitos cristãos, os princípios do reino, para o teu vizinho, para os teus amigos, você está jogando contra. Você está usando o seu livre-arbítrio para sofrer. Eu quero que você tenha esses segundinhos de reflexão. Reflita sobre a liberdade que você exerce. Reflita sobre a liberdade que você acredita hoje. E eu quero te desafiar a refletir. Qual a origem? Qual é a fonte da liberdade que você tem pregado, que você tem acreditado? Qual é a fonte, meu irmão? Qual é a fonte? Faça agora uma revista na sua alma, na sua mente. Eu posso garantir a você
que os bilhões de brasileiros enganados dentro da igreja, a fonte da liberdade que eles exercem não é a palavra de Deus. Eu queria que você que está aqui, queridos, Deus está aqui conosco, Ele nos ama e vem nos resgatar. Se você tem usado a Bíblia para justificar pecado, peça perdão agora. Se você tem usado a Bíblia para justificar a sua libertinagem, se você tem usado a Bíblia para justificar a perda da afeição natural, peça perdão, queridos. A Bíblia não é o livro que ensina você a perder a afeição natural. Pelo contrário, ela ensina que você deve se voltar para Deus, sair do ambiente da carência, da rebeldia e ser transformado no novo nascimento. Qual é a sua fonte? Qual a fonte que pavimenta o caminho da liberdade que você vive? Se a fonte que você até agora acreditou, se as pessoas que falaram para você sobre liberdade, e hoje essas pessoas estão com a tua inteligência dentro de uma lata de sardinha, no bolso delas, ou na despensa delas, se o fundamento dessa liberdade que você exerce é o fundamento dos livros, daqueles que te seduzem e te guiam, você não conhece o livro. Se a liberdade que você hoje exerce não é a liberdade para a qual Cristo te libertou, você está sendo enganado. E Deus quer te libertar. Faça sua oração e peça perdão. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, e te agradeço por não nos fazer homens e mulheres separados por classes, por raças ou por cor. Obrigado porque a nossa essência não é uma essência de acepção de pessoas. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, não deixa, ó Deus, nada para que o livre-arbítrio do homem, dos filósofos desse século, possam acusar o cristianismo. Vencemos o dualismo, vencemos o gnosticismo e vamos vencer as narrativas do século 21. Foi para a liberdade que Cristo libertou a igreja. Deus, o Senhor é poderoso e está a resgatar as famílias cristãs nessa nação. Portanto, posicione-se como um cristão, como um filho. Ame as pessoas, mas não amem a prática do pecado. Ame as pessoas, mas não se envolva com a falta de perdão, com a prática do pecado. Ame os seres humanos, mas não negocie os princípios da fé e dos valores de filho de Deus que você é. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Vá até uma casa lar e adote uma criança que está sequelada porque mataram seus pais nas drogas. Ei, ame as pessoas. Vai até o seu bairro e tira uma pessoa da sarjeta das drogas. Ei, ame as pessoas. Tire uma mulher da prostituição. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, livra-nos da corrupção dentro da igreja, a corrupção dos valores, Pai. Meu Deus, a minha carne treme. Oh, meu Deus, livra-nos dessa mentira do povo evangélico, que ao invés de
se preocupar em alcançar o próximo. Oh, Deus está ouvindo gente que quer lançar domínio sobre Ele. Deus, a mentira do povo evangélico que não prega o Evangelho, que não salva o perdido, que não, com olhos de amor e com a verdade para a qual o Senhor nos libertou, faça com que uma mulher abandone a prostituição e volte a amar os seus filhos, que com um olhar cheio do Espírito Santo não arranca um jovem das drogas, da violência, mas que é o primeiro a se levantar contra as autoridades, contra a paz, contra pastores, contra líderes. Livra-nos dessa corrupção. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem dado para a igreja a palavra e tem levantado pessoas para serem boca de Deus na terra. Graças eu te dou. Levante a sua mão. Igreja Cavalhada, igreja da Cavalhada que tem alcançado em Deus a liberdade verdadeira. Levante a sua mão, ore comigo assim e diga: Senhor, diga comigo: Senhor, eu quero que essa chama por almas, por vidas, acenda no meu coração, porque ao falar da tua palavra não haverá império, não haverá governo, não haverá homens que poderão arrancar a salvação das pessoas que eu levar o teu evangelho, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração, põe a mão sobre o teu coração. Pai, regula o livre-arbítrio de cada homem aqui e cada mulher, com o domínio próprio do Espírito Santo. Receba na sua vida o domínio próprio. Receba, receba. Espírito Santo, entra no coração, no espírito, na alma, e traz domínio próprio, como um dom permanente sobre cada um, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Levante a sua mão em direção da sua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que o Senhor te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Deus abençoe. Glória a Deus.